Olá, telespectador do programa Opção para a Vida. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã de sexta-feira, hoje 27 de outubro, e vocês devem estar lembrados, considerando que nós estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, nós estamos reprisando a nossa visita hoje, especialmente quando visitamos Berna, na Suíça. Parte da história da Reforma Protestante também ocorreu na Suíça, inclusive um dos reformadores, João Calvino, esteve tanto lá em Berna, o próprio Lutero também, como também em Genebra, na Suíça. É uma maneira de nós estarmos recordando, relembrando a história da Reforma acontecida há 500 anos atrás, quando o monge Martinho Lutero rompeu com toda a tradição religiosa, com toda a forma de indulgências e realmente mudou a história do cristianismo. Portanto, hoje você vai ter a oportunidade de viajar conosco na nossa 11ª excursão, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante.
essa torre daqui se chama Käfigturm, que quer dizer em português a Torre da Prisão. Ela já funcionou como uma prisão daqui da cidade de Berna na época, antigamente, né? E depois, hoje em dia, é um lugar que você pode vir para aprender tudo sobre política. Os políticos se reúnem bastante aqui nesse prédio. E aqui também tem mais de 200 conferências, reuniões, aqui nessa torre. Esse relógio dele, ele é ainda o relógio de corda. Todo dia de manhã sobe alguém, ela é enorme lá em cima, puxa a corda, aí ele vai subindo, e outro dia de manhã de novo, todo dia. Ela tem mais de 600 anos, esse relógio. A língua oficial da Suíça são 4 línguas oficiais que a gente tem aqui na Suíça. É o alemão, o francês, o italiano e o Rätoromanes. Essa quarta língua, Rätoromanes, é uma língua que mais ou menos 1.500 pessoas falam ainda. É de uma região bem pequenininha daqui da Suíça, mas as pessoas ainda estão tentando manter essa língua, conservar. Rätoromanes. Ela é uma mistura de alemão, português, italiano, é bem especial. É difícil, é difícil. E aqui na televisão, no canal, a televisão aberta daqui da Suíça, que pertence à Suíça, eles têm um jornal, tipo Jornal Nacional, só da língua deles, que só passa lá nesse horário para eles, para manter essa tradição da língua continuar. Mas na escola eles aprendem lá o alemão. E aqui em Berna a gente fala o alemão, as pessoas aqui falam o alemão. Já em Genebra vai falar o francês, na parte de Tessinho, sul da Suíça, vai falar o italiano. A Suíça é um país tão pequeno que eu falo que às vezes é um pouco menor, ou mesmo quase do tamanho de Pernambuco. Mas é um país que funciona, está bem no meio da Europa, né? Não faz parte da União Europeia. A Suíça não faz parte da União Europeia. Por isso aqui o dinheiro é o franco suíço. Eles mantiveram, eles não fizeram entrar. Não recebe aqui euro? Recebe euro, só que não recebe moeda. Alguns lugares, né? Recebem e depois te dão um troco em franco suíço, tá? Aí também... Agora a gente tá aqui nessa praça, antigamente aqui era o fosso. Quando essa torre ainda era a proteção da cidade também, da entrada da cidade, aqui era um fosso e nesse fosso moravam os ursos. Por isso a gente vai andar um pouquinho mais pra frente e vai ter um homem, que é o Bertold, com o urso no pé dele. Nessa praça daqui. Cidade. E é o símbolo da cidade, o urso. E agora a gente vai passar ali, que a gente vai andar por aqui pela essa praça. Sempre tem essa feira, onde tem as verduras, as frutas, geralmente são daqui da região da Suíça. Então aqui é o famoso parlamento. Como nos Estados Unidos tem a Casa Branca, onde tudo é decidido, né? Aqui que é decidido tudo sobre a Suíça. A partir do momento que a cidade... Então podemos dizer que é o setor das decisões. Isso. É o parlamento. É o parlamento, é o distrito. Aqui que tem o poder legislativo, o poder executivo, tudo é decidido daqui. Como na Argentina tem a Casa Rosada, é um distrito tudo. Isso. Na Argentina, em Buenos Aires. E aqui a gente tem essa daqui. Ela é interessante, que é essa praça daqui, aonde a gente tá, tem 26 fontes que jorram águas. E por que 26? 26 porque são 26 cantões que tem a Suíça. Cantões é como se fossem os nossos estados no Brasil. A Suíça tem 26 cantões. Então aqui no verão, espero que não agora, porque de repente eles ligam isso e as crianças ficam aqui com biquíni, brincando, tomando banho, correndo pela água. Então fica realmente uma festa aqui. E é lindo o prédio, tem uma cúpula, a gente não pode visitar. Quando tem alguma visita importante aqui no país, eles hasteiam a bandeira da Suíça e a bandeira do país que está visitando a gente aqui. Mas a gente vai poder passar ali no corredor e ter uma visão panorâmica muito linda do rio Aare. Lá eu vou falar mais um pouco do rio. Estamos aqui de frente ao parlamento, poderíamos assim pensar, como temos lá em Brasília, o Palácio do Planalto. São aqui onde são tomadas todas as decisões aqui em Berna, atual capital da Suíça. Eu espero que você, telespectador que está conosco, continue viajando através destas imagens. Esse é o famoso rio Aare,
Ele tem 295 quilômetros, esse rio. Ele é considerado, ele é o rio mais limpo da Europa. Ele vem de Interlaken, uma região daqui da Suíça, passa pelo lago de Brienz e ele deságua, ele vai até o rio Reno, lá na Alemanha. Ali. Essa fonte chama Anna Steiner, essa senhora que está lá em cima, é do ano 1540. E ela foi feita em homenagem, essa Anna, ela foi a primeira mulher e a que foi responsável pelo primeiro hospital daqui da cidade de Berna. E fizeram essa fonte em homenagem a ela. Então, essa torre do relógio tem desde 1191. Ela toca há mais de 600 anos, 3 minutos antes da hora cheia ela toca. Tem o galo. Ela tem três coisas principais. Tem essa aqui onde está o rei, né? Com o século, que é o pauzinho. E tem os ursos embaixo. 3 minutos antes de tocar a hora cheia, o galinho que está ali do lado do rei, ele canta, ele faz cucurucu bem baixinho. Será que ele vai tocar hoje? 3 minutos para a hora cheia, que horas são agora? Não, daqui meia hora ainda. Daqui meia hora isso aqui tá cheio de gente para ver o relógio tocar. E depois quando dá, os buraquinhos dos ursos embaixo giram. O rei está segurando aquele tempo de areia, qual é o nome daquele em português? Ampola. E depois o bobo da corte em cima fica tocando os sininhos, que vai tocar lá em cima. O sino lá em cima tem 1,4 toneladas, o peso dela. E há 600 anos o relógio toca igualzinho, na mesma hora, faz as mesmas... Há 600 anos? Há 600 anos, incrível, né? E embaixo é o relógio astronômico que eles fazem, que é de acordo com o Sol e o signo, né? Que está no mês, não é isso? Ele era de uma família judaica, né? Judaica. Ele, com 16 anos, ele veio aqui para a Suíça. Morou em outra região e depois, aos 25 anos mais ou menos, ele morou aqui em Berna. Ele era um professor. Ele dava aula particular para as pessoas, para as crianças, para os jovens. Depois ele trabalhou na empresa de patentes daqui da cidade de Berna, que a Suíça é conhecida por várias invenções, patentes. O primeiro do mundo é aqui da Suíça. Eles que inventaram as cápsulas de café expresso, a máquina de escrever. Tem um lugar aqui que é um museu que só tem as coisas da Suíça, as patentes, que você nem imagina, eu nem imaginava que foram os suíços que inventaram. Então depois de um tempo ele pegou e foi casou com uma mulher que também era de uma família rica. Inteligente. Só que nem a família dela, nem a família dele queria esse casamento. Eles tiveram um filho nessa casa. Dizem que ele tem uma filha. Mas você não encontra muito nas histórias, você encontra nas biografias bem antigas que ele tinha uma filha e que essa filha, ela nasceu com problemas psicológicos, não sabe se foi problema psicológico ou síndrome de Down, e deixaram ela num lugar de loucos. E depois nunca mais se soube dela. Por isso a gente não encontra muita coisa sobre essa filha dele. Era como se fosse antigamente, ele não era casado quando ele teve a filha, não podia, e ainda nasceu deficiente, e antigamente, infelizmente, as pessoas rejeitavam essas pessoas, as crianças com deficiência. Devido a algumas coisas políticas, ele teve que sair
daqui. E por que a casa dele ainda tem móveis da época que ele morava aqui? Porque ele não vivia fugindo, né? Quando o pessoal descobria ele, ele tinha que fugir. Quando ele sabia, me descobriram, querem me matar. Aí ele fugia. Então ele fugia sem nada da casa. Então todos os lugares que ele alugava, ficavam os móveis. Ele alugava com móveis, saía do nada. Vou embora. Então ele morou 2 anos aqui e dizem que aqui que nasceu a teoria da relatividade e o primeiro filho dele. Assim, né? Que a outra ninguém fala dela. Mas antigamente as mulheres não podiam participar de nada, né? Depois ela virou professora também, foi aceita na universidade para ser professora. Ele separou dela, ele separou dela e foi para os Estados Unidos devido a coisas políticas. Ele fugiu para os Estados Unidos e casou lá com uma prima dele. A história dele, se você sentar para ler, você passa horas, é um bem resumido, que as pessoas não sabem, e dizem também, essa mulher dele fez uma biografia, um livro, dizendo que o Einstein, de um homem muito inteligente e de um homem muito bruto, que ele era muito violento. E dizem que antigamente as pessoas que eram muito inteligentes, eles eram meio loucas, né, eles falam, que na frente era uma coisa, mas por trás eles eram... Ele não gostava de viver muito em sociedade. Essa fonte chama Fonte de Moisés, onde ele está segurando os 10 mandamentos e apontando para o primeiro mandamento, que é a idolatria, né? Primeiro mandamento. É. E aqui ele está apontando para ela. Porque aqui é a igreja protestante também, né? É? Por isso aqui, quando vocês entrarem, não vai ter santo. Isso aí é. A igreja. da lei. As tábuas da lei. Isso, os 10 mandamentos. E ele aponta o primeiro. Você tá tocando? Porque já são 11 horas. Ah, tá. Qual é o nome dessa igreja? É a Catedral de Berna. Ah, essa é a catedral. Não, mas é evangélico, né? Sei. Evangélico é... Estamos diante da... A gente tem ali um portal em cima, onde tem o juízo final. De um lado, você vai ver umas coisas bem da treva, bem do inferno, e do outro lado, quem vai para o céu. Chegar mais perto, vocês vão conseguir ver bem direitinho. Vamos lá? Ela é de 1421, é a igreja mais importante, foi considerada a igreja mais importante no final do século, no final da Idade Média, essa igreja daqui. E ela também é feita toda de areia, né, imprensada, essas placas que a gente vai vendo. E ela está sempre em reforma, por causa do vento, da chuva, da neve, a areia vai se desfazendo, né? Aí eles estão sempre reformando para ela continuar em pé.
homenagem à justiça, vocês podem ver. Ela está segurando a balança, está cega. Esse é o símbolo mundial, né? Da justiça. E é bem colorida também. Antigamente eles ficavam como se fosse no circo, enclausurados ali, no lugar que a gente vai ver. É mosteiro? Não, não. Parece, né? Não. Ali era. Ali eu vou dizer pra você depois o que é aquele prédio ali. Vou explicar pra você sim. Então agora eles construíram essa parte para os ursos terem um paraíso para eles. Porque quando vocês foram ver onde ele morava antes, isso aqui para ele é um paraíso. Agora que ele tem verde, tem um lugar para tomar banho ali no poço, tá vendo? É fundo. A gente vai ver eles lá do outro lado, se eles não estão almoçando. Mas pela polícia, ali, eles estão presos nesse lugar onde eles eram antigamente, viviam o ano todo num lugar só de pedra. É feio. Dava peninha. Agora que a gente ficou feliz que construíram esse novo paraíso para eles. Telespectador, você que está conosco, há um fato muito importante, curioso, aqui em Berna. Em 1224, Bertoldo, que foi o fundador desta cidade, ele estava fazendo uma caça e propôs no coração dele, o primeiro animal que ele encontrasse, ele daria o nome da cidade. Se fosse um pato, ele ia colocar a cidade patoense, como nós temos na Paraíba, de acordo com o animal. Porém, o animal que ele caçou e encontrou em primeira mão foi o urso. Por isso, foi o símbolo que ele colocou para estar estampado na bandeira aqui de Berna. Aí você lembra quando a gente às vezes ouve alguém dizer: o urso está hibernando. Então, isso lembra aquilo que Bertoldo, fundador desta cidade, criou como figura simbólica, homenageando o urso. Neste domingo, vá à igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser nos visitar, faça-nos uma visita. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos reuniões de escola dominical às 9 horas da manhã, às 18 horas culto divino, às terças-feiras culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Você está cordialmente convidado com toda a sua família. Tenham todos um dia abençoado, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia
de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparado